Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando então o livro de Ruth. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de estudos. Olha o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Então nós vimos que o livro está dividido em várias partes. O primeiro capítulo trata do drama que Noemi passou, né, a perda dos filhos e do esposo e a volta dela para Judá. Então, neste primeiro vídeo, nós vamos tratar do primeiro capítulo. Pois bem, houve fome na terra. O livro diz a palavra de que foi durante o tempo dos juízes. Mas em que época isso aconteceu? Porque a época dos juízes ela se estendeu por vários anos. Quando isso aconteceu? Bom, a palavra não diz, ela não fala quando aconteceu. Mas não dá para saber porque houve fome? Bem, fome na terra sempre existiu. E mais de uma. Então, não dá para saber a qual destes períodos se refere o livro. Juízes, se os amados lembram, nós já temos vídeos em relação aos juízes que o amado pode acessar. Eram homens que tinham sido levantados por Deus em situações especiais de bastante opressão. Então, eles eram levantados para livramento do povo. Eles tinham funções legais, funções de direção. Então, eles saem daquela época, na época dos juízes, porque houve fome. Eles saem de onde? Nós vamos observar que eles saem de uma cidade aqui, de Belém. Se o amado está olhando aqui, Belém, bem aqui em cima está Jerusalém. Então, Jerusalém ainda não era cidade dos israelitas, porque Jerusalém só foi conquistada por Davi, na época de Davi. Então, nesta época dos juízes, não era ainda uma cidade deles. Eles saem, portanto, de Belém. Belém, Bethlehem, quer dizer casa, né? Casa do pão, Bethlehem. Bethlehem quer dizer casa do pão. Antes de Belém, o nome era Efrata. Ficava a uns 8 quilômetros de Jerusalém. Elas, junto com Noemi, junto com Elimeleque, Malom e Quilion, eles saem daqui, eles atravessam por aqui, que era o caminho mais rápido, eles atravessam por aqui e eles vão para Moabe. Onde em Moabe? Nós não sabemos. A palavra não fala onde especificamente eles ficaram. Então, eles ficaram na terra de Moabe, porque lá havia alimentação. Bom, lá não se sabe por quanto tempo, porque a palavra é muito rápida na descrição da tristeza, do infortúnio de Noemi. Eles vão para lá e lá eles se casam com moabitas. Malom se casa com Ruth e Quilion se casa com Orfa. E ali, depois de um certo tempo, que também não se sabe, Elimeleque morre. Logo em seguida, antes de qualquer filho nascer, os dois meninos também morrem. Malom e Quilion também morrem. Ou seja, Elimeleque, Malom, Quilion, os homens da casa, morrem. Sobram as mulheres. Noemi, viúva, numa terra estrangeira, Ruth e Orfa, viúvas, claro, na sua própria terra, mas longe aí da sua família, porque já estavam casadas. Nós não sabemos quanto tempo
eles ficaram até o casamento, quanto tempo eles ficaram casados, quando acontece a morte deles. O que nós sabemos é que desde a chegada da família até a partida de Noemi, agora viúva, se passaram quase 10 anos. O que eles faziam em Moabe também não nos é dito. O escritor não achou importante estes dados que nos faltam para conhecer a história por inteiro. Ele tratou apenas do que ele imaginou ser mais importante. Bem, neste tempo, Noemi houve uma notícia de que a fome havia terminado. A palavra diz que Deus se lembra do povo. Se lembra no sentido de que Deus vai visitar o povo. Ele visita o povo em duas situações, ou por trazer bênçãos ou por trazer juízo. Neste caso, ele visitava, ele lembrou do povo e veio visitar trazendo bênção. Por que bênção? Porque ele veio cessar a fome. Então, Noemi resolve, bom, já cessou a fome na minha terra, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para o meu povo. Aqui eu sou uma estrangeira, com 2 viúvas junto comigo. Não é sustentável esta situação. Lembrem-se, as mulheres não tinham uma posição confortável naquela época. Elas tinham uma dependência dos homens. Ou seus pais, ou seus esposos, ou seus irmãos, ou seus filhos. Então elas estavam sempre dependendo de um homem. Uma mulher, seja viúva ou solteira, ela não tinha muita chance de sobreviver, a não ser junto à sua família, junto aos homens da família. Então Noemi diz o seguinte: preparem as suas coisas, voltem à casa dos seus pais. Ela menciona que elas voltem às mães. Na verdade, assim, como naquela época era permitido o casamento, a poligamia, né, o casamento com mais de uma mulher, normalmente o que acontecia é que cada mulher tinha a sua casa ou o seu espaço, que era diferente do espaço do marido, que era diferente do espaço das outras mulheres do seu marido. E aí o marido ia de casa em casa, né, dependendo dos acertos, dos pactos que faziam entre ficar com uma, ficar com outra, porque todas eram mantidas por ele. Então ela diz: volte para sua mãe. Então, muito provavelmente, as mães estavam vivas e na palavra a gente tem a ideia de que pelo menos o pai de Ruth também estava vivo. Provavelmente o de Orfa também. Por quê? Porque ela manda voltar para a casa da mãe exatamente porque tinha um pai para manter, para suprir as necessidades da família. Tá? Elas se preparam, então, mas elas vão juntas. Em vez de voltar para casa, elas acompanham Noemi até a fronteira, até o final da terra de Moabe. De Moabe, de onde elas estavam, até Belém, provavelmente dava alguma coisa próxima a 80 quilômetros. Então, elas estavam indo em direção a Judá. Quando chegaram lá, ela de novo fala para as mulheres que elas voltem e que ela não tinha condição de manter as mulheres, que era importante que elas voltassem para a casa dos pais, porque lá elas tinham chance de manutenção, tinham um pai, uma mãe para manter, e isso era possível depois do casamento, se não tivesse mais condições, né? Se houvesse, por exemplo, viuvez, era possível a mulher voltar para a casa dos pais, os pais recebiam a mulher porque foi uma situação de morte, de viuvez. Então que elas voltassem,
né? Se não fossem mantidas pela família, então elas tinham uma chance de se casar novamente e, portanto, constituir família e, portanto, ter a vida com mais facilidade, porque uma mulher viúva não tinha como se manter naquela época. Bom, Noemi, então, ela usa o nome de Deus aqui. E qual é o nome que ela usa? Ela usa o nome de Yahvé, aquele que é, aquele que existe e aquele que provê. Portanto, ela fala de Yahvé e de sua benevolência, de sua bondade. Em relação a quê? Em relação a descanso, né? A aliança, a paz, aos benefícios em relação a tudo que Deus da aliança lhes daria. Portanto, elas ficariam descansadas, sem preocupações, elas ficariam bem, elas ficariam providas de tudo isso. Então, não ter esta angústia de não ter preocupação, né, com a segurança e de não ter preocupação com nada. Ela fala para as meninas, voltem porque vocês podem se casar de novo, né? Podem ter um descanso, né? Por conta desse Deus da aliança, dessa falta de angústia, que é o descanso em Deus. Então, quando a gente fala descanse no Senhor, tenha paz, fique tranquilo, significa que estamos esperando as bênçãos do Senhor. Elas se despedem, choram, se beijam, etc., mas elas não querem fazer isso. Então, Noemi dá uma última razão para elas voltarem. Noemi é velha. Noemi, se ela voltar para a casa dela, ela pode achar um remidor que exerça, portanto, o direito do levirato e, ao ter um filho que substitua aí os filhos mortos de Elimeleque, elas já serão velhas quando esta criança crescer e poder casar com elas. Então ela justifica, não tem jeito de vocês irem comigo, porque a lei do levirato, eu vou suscitar um filho, mas o irmão ele vai ser muito novinho, vocês vão ter que esperar muito tempo, né? E como elas eram bastante dependentes dos homens, tinha uma solução. A solução era voltar para a casa do pai e buscar um outro casamento com uma outra pessoa, ou viver uma vida de prostituição, porque eram estas as opções que as mulheres pobres, sem família, tinham naquela época. Noemi não podia prover isso, ela não podia prover manutenção, alimento, sossego, né, descanso, ela não podia manter, nem filhos ela poderia dar. O que ela poderia manter era apenas a pobreza na qual elas estavam e a incerteza. Pois muito bem, o que acontece aqui é que Orfa entende a mensagem, mas Ruth toma uma outra posição. Então, Noemi acha que foi a mão de Yahvé que estava se voltando contra ela. Ela fala, a mão de Yahvé está contra mim, o que vocês querem? Eu não tenho como te dar alguma coisa. Então volta para a sua casa. Orfa realmente ela volta. Tá? Lembre-se que, mas por que Deus é responsável? Porque naquela época não se falava do inimigo, não se falava do diabo, não se falava de Satanás. Tudo o que acontecia com as pessoas era colocado na conta de Deus. Tudo que era de bom foi Deus que fez, tudo que era de ruim foi Deus quem fez. Então eles não tinham, naquela época, a teologia deles não estava tão desenvolvida assim. Mas Ruth não quis. Ruth disse, não, mas não vou te deixar mesmo. Tá difícil, tá? Você vai ter dificuldade?
tá? Então eu vou junto, claro que eu vou junto. Ela faz agora talvez a mais linda declaração de amizade, de amor que é descompromissado que alguma pessoa poderia fazer a outra. Ela diz assim: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores eu vou, e onde quer que pousares, lá eu vou pousar também. Sabe por quê? Porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e aonde quer que você morra, eu também vou morrer, e ali eu vou ser sepultada junto com você. E faça-me assim o Senhor, e ela usa o mesmo nome, Yahvé, faça-me assim o Senhor, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Isso diz Ruth em 1, verso 16 e verso 17. O que ela está fazendo aqui? Ela está largando a sua nação, ela está deixando de ser moabita, ela está largando a sua terra, ela está largando a sua família, ela está abrindo mão da terra, da família, ela está dizendo que os deuses moabitas não são mais os seus deuses, porque ela tem outro Deus agora. Qual é o outro Deus que ela tem agora? Ela cita ali, que Yahvé me faça assim e outro tanto, se alguma coisa que não seja a morte me separar de você. Então o que acontece aqui é que Ruth está fazendo a mais pura e a mais profunda declaração de fé em Deus, em Yahvé. A mais pura e a mais profunda declaração de amor sem qualquer pedido em troca. É por conta disso que tudo que de bom vai acontecer lá em Israel, lá em Belém, acontece. Por conta desta declaração de fé, desta declaração de confiança, desta declaração de que existe um Deus. O Deus que eu servi até hoje não é Deus. A nação onde eu estava não é nação. O povo onde eu estava não é povo. A família onde eu estava não é família. Agora eu tenho uma nova. Eu tenho a família de Israel, eu tenho a tua família, eu tenho uma nova nação, eu tenho um novo Deus. O Deus soberano. Isto mostra que Ruth já estava convertida à fé de Noemi. Porque ela não voltou e ela não desdisse o Deus que a própria Noemi disse que estava contra. Ela disse: não, eu confio nesse Deus e eu sei que isso vai dar certo. Então, isto é uma declaração de fé muito profunda, meu amado. É uma declaração de amor a Deus, de amor às pessoas, de amizade, de solidariedade. Você vai sofrer, eu vou sofrer junto. Você vai se dar mal? Não, Deus não vai deixar, mas se acontecer eu tô junto. Eu tô lá para te apoiar. E ela fez, efetivamente, ela fez isso. Então, ela sai de Moab, ela sai daqui e ela passa, tá? Ela passa por um rio, o rio Arnon, aqui. Ela sobe por aqui e ela passa por este rio também, o rio Jordão, tá? Então ela passa pelo rio Arnon e o rio Jordão para chegar em Betel, tá certo? Então aqui nós temos a ida, portanto, de Ruth para o povo de Noemi. A cidade comenta, e a palavra diz que é como se fosse um ruído. A palavra fala de abelha, né?
É como se fosse zu, 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 de abelha comentando a volta de Noemi. Ela havia saído com os filhos, com o marido e voltou como viúva. Portanto, é aqui que ela diz que não se chame mais de Noemi, mas que chame de Mara, porque ela ficou amargurada. E é interessante que ela chega em Belém, cidade do pão, Betlém, exatamente no momento das festas. As festas que aconteciam naquela época aconteciam a partir do dia 16 de Nisan, o que para nós é o março-abril. Então ela estava chegando em Belém, próximo às festas da colheita, em março-abril, quando se colhiam e se fazia a festa da colheita, que se dava então para Deus o louvor por ele estar abençoando a terra com a colheita. Então Deus aqui vai ser apresentado como o grande Deus, o poderoso, ao qual ninguém pode resistir. Noemi, portanto, passa a se chamar Mara, ou seja, amarga, e a festa era a festa da colheita, como nós dissemos. E isso aconteceu antes do dia da Páscoa. Noemi agora não chama mais de Yahvé, ela chama de Shaddai. El Shaddai quer dizer o Deus poderoso. Então, um Deus que se torna agora El Shaddai, o Deus poderoso. E é assim que vai acontecer. Deus vai se mostrar agora como um Deus poderoso na vida de Noemi, na vida de Ruth, na vida de Boaz, na vida de Obed, na vida de Davi, na minha e na tua vida. Amém, amados? Bons estudos.